Bem-vindo, queridos irmãos, a mais um encontro de reflexão dos ensinos do Evangelho. Nosso tema da palestra hoje é o sentido da vida e o desespero. Mas como todo início, a gente eleva o pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre, irmão amigo, pedindo o amparo, a proteção desta amada equipe Bezerra de Menezes, que coordena este setor de difusão doutrinária, trazendo-nos o equilíbrio, a harmonia e o amparo que todos necessitamos a cada dia. Que assim seja. Eu estou Maria Isabel, sou trabalhadora voluntária desta casa, e hoje vamos falar sobre o sentido da vida e o desespero neste mês de setembro, consagrado à prevenção do suicídio. E prevenção é a palavra correta, porque tudo aquilo que nós podemos trabalhar em prevenção se transforma em obra futura, bem feita e bem organizada. Nós vamos utilizar 2 livros do Viktor Frankl, A Vontade de Sentido e Em Busca de Sentido. Para quem não sabe, Viktor Frankl é o criador da logoterapia, uma terapia psicológica que nos ensina a encontrar o sentido da vida. Nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos, que é a nossa obra basilar, do Allan Kardec, o livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos falar deste tema muito dolorido, mas muito necessário nestes tempos em que estamos vivenciando o efeito de um irmão nosso que veio nos ensinar muitas coisas. O vírus corona, ou o coronavírus, ou ainda o Covid, que nos coloca em alerta e pede que nós nos voltemos ao cuidado maior, nos amar e nos respeitar como seres viventes em corpo físico. É um belo convite que esse irmão nos traz. É uma bela reflexão que ele nos convida. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: no estado errante, ou seja, antes de nós estarmos no corpo físico, estamos ainda na pátria espiritual, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Na questão seguinte, na 258A, a pergunta é: não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ou seja, as dificuldades que nós vamos enfrentar? Resposta dos Espíritos: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele faz tal lei e de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade por seus atos e das consequências decorrentes deste ato. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação: a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo nos ameaça, será que não fomos nós que criamos? Ou foi Deus? Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a este perigo, porque considerastes um meio de adiantamento.
Deus assim o permite. Nós escolhemos as nossas provas. Nós escolhemos o que nós vamos enfrentar. Então, todos nós que aqui estamos encarnados, neste período de pandemia, globalmente, sabíamos que íamos enfrentar isso. Foi-nos avisado, vós tereis muitas provas. E nós, felizes por poder experimentar a matéria física, o corpo físico, nós vamos enfrentar e vamos vencer. E aqui estamos. Abraços com uma pandemia, tendo que reorganizar a sociedade, organizar a nossa casa, organizar as nossas relações e organizar a nós mesmos. Mas, sigamos. Questão do Livro dos Espíritos, 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze de uma liberdade absoluta? Resposta dos Espíritos. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Kardec, não contente, pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou o absolve-o, segundo a sua justiça. Será que é Deus que nos condena? Ou será que é a nossa consciência que se dá conta que fez errado? Questão 835. Liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Olha que pergunta que o Kardec faz. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E aí a resposta é precisa. A consciência é um pensamento íntimo, que pertencem ao homem como todos os outros pensamentos. Então, construímos consciência a partir do que pensamos? Interessante. Essa aqui dava para nós discutir, acho que umas 2 horas só sobre essa resposta. 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem será uma máquina. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ele tem a liberdade de agir, desde que tenha a vontade de o fazer. E aí vem a palavra mágica. Vontade, desculpe. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Que faculdades? Mentais, de pensar. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela só pensa e só quer aquilo que lhe satisfaz. A criança não consegue elaborar grandes raciocínios. E aí eu pergunto, quantos de nós estamos na fase infantil ainda, esperando que o Pai nos dê, que Deus nos ofereça, que os bons espíritos resolvam a nossa vida? Até quando vamos ser crianças? O que o vírus veio nos mostrar? Acabou a fase da brincadeira. Está na hora de crescer, está na hora de evoluir, está na hora de repensar a sociedade que a gente quer, está na hora de pensar qual é a vida que eu estou tendo. Temos que crescer, e crescer dói, meus amigos. E aí vem a outra pergunta, e prometo que é a última do Livro dos Espíritos, não que não valha um profundo estudo de cada questão. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é mais curta e mais direta. Na consciência. Ora, a consciência não é feita dos nossos pensamentos? Então, todos nós sabemos de antemão que Deus existe. E Ele está na nossa consciência. E nós temos a consciência do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Para pensar. De tudo que nós podemos ler até aqui, a gente se pergunta, qual o sentido da vida, então? Se nós temos a liberdade de pensar,
É pelo pensamento que nós criamos a consciência. Nós temos o livre-arbítrio, mas respondemos pelas consequências de cada ato. Qual é o sentido da vida? E qual vida? A corpórea ou a incorpórea? A vida eterna, a vida do espírito, qual delas? Estamos vivendo uma experiência no corpo físico. Entretanto, somos espíritos imortais. A vida é caminho iluminativo para acender nossa luz imortal a cada aprendizado. E aqui, meus irmãos, a palavra aprendizado pode ser trocada por cada encarnação. Toda vez que nós utilizamos o nosso pensamento e a nossa vontade para planejar o futuro, se nós não passarmos do pensamento à ação através da vontade de concretizar aquele pensamento, nós vamos ficar só pensando e não vamos sair do lugar. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, nos ensina no livro Pensamento e Vida que, estudando nossa posição espiritual, confinados que estamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Emmanuel falava difícil? Sim, falava difícil. E ainda fala. Cada vez que a gente lê, ele está falando conosco. Então, voltamos a conhecer que o aprendizado que todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, neste planeta chamado Terra, nossa única casa, nosso único plano, é sairmos da nossa animalidade até nos tornarmos anjos. Angelitude. O que é a nossa animalidade? É tudo aquilo que satisfaz os nossos instintos. Somos seres instintual. Nós precisamos comer, nós precisamos de cuidado, nós precisamos dormir, nós precisamos que quem nos cuide, nós precisamos cuidar de alguém. Mas, no início, nós somos só instintos. A gente tem que se cuidar da prole, fugir do temporal, mas chega uma hora que só isso já não satisfaz mais, a gente quer algo além. E aí, quando esse algo além a gente precisa, começa a nossa fase de sensações. E as sensações são orgânicas, viscerais ou emocionais. No momento que a gente começa a se dar conta que o frio é ruim para uns e é bom para outros, que o calor é bom para muitos e péssimo para poucos, que estar alimentado é melhor do que passar fome, de que ter uma família é melhor do que viver sozinho, ou é melhor viver sozinho do que com os outros, nós estamos praticando a vontade. E praticando esta vontade, o que nós estamos fazendo? Saindo da animalidade para as sensações. Está lá no Evangelho também. E no Livro dos Espíritos também. E desta sensação, nós vamos passar ao sentimento. E aí nós vamos descobrir que amar é a melhor situação da vida. Que é através do amor, que é o sentimento mais profundo que nós conseguiríamos um dia alcançar, porque a gente ainda está no amor-posse, é meu, é para mim. Ah, e os outros? Ah, os outros é os outros. Mas quando nós já começamos a nos sentir incomodados, chocados, ofendidos pela dor do outro, nós já estamos exercitando o amor. Porque aquilo que dói no outro, que machucou o outro, está doendo em mim. E aí nós passamos para outra fase, a fase do sentimento. E nós vamos fazer a máxima: não faça ao outro o que tu não querias que te fizessem. E nós vamos transformando a nossa volta a partir disso. Estamos no amor. Do amor que nós ainda estamos engatinhando, até entender o amor de um Cristo que nos visitou e se ofertou para nos legar o Evangelho de amor e de paz, está muito longe para nós. Para alguns de nós, muito mais longe. Para outros, iluminados, que nos trazem
grandes páginas de estudo, talvez esteja mais próximo. Voltando ao nosso texto, segue Emmanuel. O coração é a face e que o cérebro é o centro de ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, aperfeiçoar-se e sublimar, elevar à maior altura da dignidade. Então, o coração é a face, que o cérebro é o centro das ondulações. Cérebro e coração. Intelecto e sentimento. Amor e razão. Quando nós conseguirmos conciliar estes dois estágios evolutivos, unirmos o sentimento que o coração comporta, a centelha divina que ali reside, e realmente exercitarmos o sentir, nós conseguiremos raciocinar, nós conseguiremos unir razão e emoção. Neste ponto, encontramos a vontade como ponto de partida para o crescimento. Ainda com Emmanuel, temos a lição urgente. A nossa mente tem departamentos. Departamentos. Tem o departamento do desejo, onde estão os nossos propósitos e aspirações. Tem o departamento da inteligência, evolução e cultura. Observem que cada departamento tem as suas especificidades. O departamento da imaginação, ali residem as riquezas do ideal e da sensibilidade. Imaginação, pensamento criativo. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E de todas as experiências e de todas as vidas. O departamento, mas acima de todos eles, nós temos o gabinete da vontade. Quem trabalha em empresa sabe que cada departamento tem o seu chefe e todos eles prestam contas ou informações a um grande gabinete, que é o gabinete da direção. Qual é o grande gabinete que nós temos? O gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Isso foi escrito em 1958. Está lá no Pensamento e Vida. Voltamos a olhar uma narrativa, e agora de Viktor Frankl, psicólogo, médico psiquiatra, que sobreviveu a 4 campos de concentração, que em 1946 nos brinda com um relato da sua vivência neste percurso nos campos de concentração. Época, Segunda Guerra Mundial. Ele afirma, não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo de concentração. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado? Mais adiante, neste mesmo livro, ele anota: viver não significa outra coisa senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo, pelo cumprimento da exigência do momento. Isso está lá em Busca do Sentido. Não faz lembrar o que a gente leu do Kardec? Faz, né? Mas, em 1969, ele explica a teoria psicológica, que é a logoterapia, e aponta aquilo que constitui como vácuo existencial. O que é o vácuo existencial que ele narra? O que ele percebeu é que, para sobreviver ao campo de concentração e todas aquelas histórias, ele tinha que ter um sentido, um objetivo,
Porque não tem o que se faça quando tu está desesperado, ou que tu não vê saída. Tu tens que ter autoestima. O que é autoestima? É saber que tu é amado, é saber que tem alguém que zela por ti e focar em alguma coisa para vencer. Então, aquilo que ele conceituou como vácuo existencial constitui um desafio à psiquiatria e à psicologia atualmente. Cada vez mais pacientes se queixam de um sentimento de vazio e da falta de sentido. Fenômeno que, sobre o meu ponto de vista, diz ele, parece derivar de dois fatos. Ao contrário do animal, os instintos não dizem ao homem o que ele tem de fazer. E, ao contrário do homem de gerações passadas, a tradição não lhe diz mais o que ele deveria fazer. A história da humanidade, nós seguimos padrões. Esses padrões são considerados tradições. Frequentemente, mal sabe o homem o que ele, basicamente, deseja fazer. Ao invés disso, acaba por simplesmente reproduzir o que as outras pessoas fazem, que é o conformismo, ou fazer o que os outros querem que ele faça, que é o totalitarismo. Isso Frankl dizendo, em 1969, na Vontade do Sentido. Então, meus irmãos, se nós pararmos e refletirmos, Kardec nos traz, através da equipe espiritual do Consolador Prometido, o que nós precisamos para crescer enquanto espíritos imortais. Viktor Frankl, que suporta e sobrevive a 4 campos de concentração, com todas as suas dores, vem nos dizer que o sentimento de vazio era comum na clínica, porque a gente não tinha mais esperança. Então, meus irmãos, o sentido da vida é amar. Por que amar? Porque a lição do Cristo, a lição do seu Evangelho, pode ser resumido nas 2 únicas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Kardec, a serviço do Espírito Verdade, nos convida a compreender o sentido do amor e do amar. A autoestima é reconhecer que somos centelhas divinas, condenadas à angelitude e à luminosidade maior, tendo a compreensão do amor como lei que liberta e oportuniza o retorno ao lar do Criador, ao seio do Criador. Nesse nosso tempo, isolados, afastados, como lidar com o desespero, com a ansiedade, com os medos sobre o futuro? Estamos todos no mesmo barquinho. Primeiramente, precisamos compreender cada um destes estados de alma. O desespero é uma emoção contrária à esperança. Como emoção, é visceral, ataca o corpo. E coloca nosso organismo em alerta e em adoecimento, com dor mesmo. Como se chega ao desespero? A partir da tristeza, do vazio existencial, do cansaço de lutar pela vida e na vida, da raiva que nada se concretiza da forma desejada, da negatividade, daí derivada. Destas emoções, vamos acalentando a perda da esperança, em dias melhores e em um futuro mais ditoso. Por conta da negação das forças internas para vencer a angústia que aumenta, para vencer é preciso rever os pensamentos negativos e a angústia que invade a nossa mente. Rever não é negar. Rever é compreender. É urgente você compreender qual o sentido que você quer realizar na sua jornada, nesta vida, ora vivida. Dentro de você existe uma capacidade inesgotável de superar a si mesmo e de suportar até as circunstâncias mais adversas, porque você é muito maior do que está vivendo agora e do que você pensa. A sua consciência tem mais arquivos. Lembra dos departamentos? Você é capaz de vencer suas limitações.
Esqueça-se do mundo e cuide de você. Então, uma pandemia? Sim. Precisamos ter cuidados? Sim. Precisamos cumprir as determinações das autoridades sanitárias? Sim. Mas nós precisamos, acima disso, cuidar de nós, das nossas emoções e das nossas atitudes. Esqueça da expectativa das outras pessoas. Não se coloque na condição de quem resolve a vida do outro. Você cuida e resolve a sua vida. Você pode auxiliar ao outro. Mas se o outro não quiser, não teremos saída. Relaxe, medite, alimente-se bem e rodeie-se apenas daquelas pessoas que realmente fazem você se sentir bem e podem aliviar a sua dor, apenas te ouvindo e te demonstrando que estão ali ao seu lado. Faça evangelho no lar. Ore, independentemente da sua crença religiosa, exercite a sua crença na divindade maior que é Deus, nosso Criador. E se conecte com Ele através da oração ou do simples Deus, nosso Senhor, me ajude. Estou precisando de colo. Retire da sua mente o não posso e se convença de que é um espírito imortal e, por isso, uma pessoa forte e que existe dentro de você uma força tão grande que tem o poder de enfrentar essa situação e sair dela vencedor. Esta força é o amor que nos confere a criação. Quando compreender que a centelha de vida que se encontra no nosso coração e que esta luz é o amor que a tudo cura, seremos capazes de compreender o ensinamento do Evangelho quando ele nos ensina, no Sermão da Montanha, a escalada que todos trilharemos para nos elevar à condição de espíritos angélicos. As bem-aventuranças, a humildade, a determinação, o olhar o outro como um igual. Até lá, precisamos de amparo e socorro da fé. Sim, a fé. A fé em Deus e a fé em nós mesmos. Lá no capítulo da fé que transporta as montanhas, no finalzinho, tem uma fala maravilhosa. A fé é divina, mas a fé é humana. Se eu não acreditar que eu sou capaz, não adianta Deus chegar na minha frente. Eu não vou adiante. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz de vencer este vazio que eu estou vivendo, esse desespero, essa falta de ânimo, essa desvontade. Não deve existir essa palestra, mas essa desvontade, essa desesperança. E buscar, respirar fundo. Olhar para aquilo que nos dá prazer. A natureza. E a natureza da qual nós somos um pedacinho. Olhar o nosso animalzinho de estimação e ver o quanto ele fica feliz em ter a nós à sua volta. O quanto é necessário a gente pegar um sol, caminhar numa praça, conversar com um desconhecido. O quanto isso nos acalenta o coração. Vamos sair dessa desesperança e dessa angústia. Vamos buscar aqueles que nos escutam, que nos amparam e abrir o nosso coração sem medo, porque estamos todos passando por uma grande dificuldade, um grande medo, um grande desatino. Em vários livros da doutrina espírita encontraremos o trabalho das equipes de Maria de Nazaré, que nos socorre pelo amor e pelo não julgamento. E assim, meus irmãos, se você está tão desesperado, tão perdido, a ponto de desistir da jornada terrena, pense em Maria, mãe de Jesus. Todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, mas após o calvário do seu amado filho, nosso irmão maior, segue pregando o Evangelho, trazendo-nos o consolo. Lá em Éfeso, para onde ela vai, junto com João,
ela cria a casa da Mãe Santíssima, aonde todos os desvalidos iam até lá conversar para se consolar e receber o olhar desta mãe. Todos nós, para estarmos no mundo físico, precisamos do pai e da mãe. Mas convencionalmente, a mãe é o amor, é aquela que acolhe, é aquela que não te julga, independentemente do que tu faça pela vida. A mãe, com raras exceções, nunca deixa de ser aquela para quem nós queremos voltar. É o nosso primeiro lar, é o útero materno. É a nossa primeira sensação, é o olhar da mãe. É o nosso primeiro alimento, é o leite materno. E isto está representado em Mãe Maria, que socorre no Vale dos Suicidas, que socorre os enfermos de qualquer coisa, que ampara os desvalidos da sorte ou da capacidade de pensar e abre os seus braços e orienta todos aqueles que querem socorrer ao irmão do caminho. Todos nós que trabalhamos na doutrina espírita e principalmente nos trabalhos mediúnicos, sabemos da maravilhosa sensação que é sentir Maria de Nazaré e suas equipes amparando-nos nos trabalhos, amparando-nos nas dores. Então eu convido a todos vocês que escolham com a sua liberdade, por ser quem você é, que escolha vencer as suas dúvidas, mas que se responsabilize por esta escolha. Escolha ser quem você é, do jeito que você é, porque é assim que você vai crescer. A cada idade, a cada etapa, nós vamos vencendo a nós mesmos. Nascemos sem caminhar, caminhamos hoje. Nascemos sem falar, alguns falam, outros não, mas se comunicam de algum jeito. Eu brinco muito que eu nasci sem dente, sem cabelo, sem falar e sem andar. Olha a minha evolução. Eu tenho cabelo, eu tenho dente, eu falo e eu ando. Parece piegas. Mas se eu olhar e todos nós olharmos para a nossa infância, para os nossos tempos de ingenuidade, de necessidade de que o outro nos mantivesse, olha o quanto nós crescemos. Olha o quanto nós evoluímos. Agora precisamos evoluir em ação, em vontade, em fazer o melhor na nossa vida. E não desistir da vida, porque não tem desistir da vida. Nós podemos perder este corpo físico, mas a nossa vida continuará no plano espiritual, porque é a nossa pátria de origem. É como se nós chutássemos uma pedra e quebrássemos o dedo, ou cortássemos o dedo do pé. Vamos ao médico, mas o dedo continuará no nosso pé. E nós somos maiores que o nosso pé. Eis a vida. Nós somos muito maiores do que este corpo, que nós vamos deixar, todos vamos deixar. Mas que não seja por nossa vontade, e sim pelo cumprimento do projeto que nós traçamos, que nós pedimos para vir para cá. E assim, nós temos que cuidar com o princípio daquilo que a gente deseja, da seguinte forma: na dor, escolha a resignação. Entenda o que a dor está querendo lhe trazer. Na alegria, escolha a gratidão. Agradeça por esta alegria. Agradeça por este momento. Agradeça por vivenciar a alegria. Na vida, escolha ser consciente dos seus sentimentos, para educá-los e para exercitá-los de forma consciente. Na eternidade, escolha o amor, porque somos filhos deste amor. E assim, nós estaremos aptos à perfeição que o Consolador nos convidou. Nunca desista da vida, porque somos eternos, filhos de um amor maior.
E assim, meus irmãos, elevando o nosso pensamento ao Criador neste momento, somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na vida, pela vida que pulsa em nosso coração e em nossa mente. Te rogamos, neste momento, que os servos de Maria possam iluminar a nossa mente e o nosso coração, reforçando em nós a nossa autoestima, para afastar, pela misericórdia divina, qualquer pensamento de desistência. Para no final dizermos: eu venci o desânimo, como Jesus nos ensina, eu venci o mundo. Que sejamos nós os vencedores de nós mesmos, com as bênçãos desta equipe Bezerra de Menezes, dos servos de Maria e dos trabalhadores do Cristo. Muita paz e muita luz. Que assim seja.